Boa noite a todos. Nós vamos falar hoje de um tema muito interessante, né? Um tema às vezes palpitante, que as pessoas têm muito interesse, que é a volta do espírito. Quando nós morremos, nós voltamos para o plano espiritual. Então, na verdade, o capítulo 3 do Livro dos Espíritos, a questão 149. O que sucede à alma no instante da morte? O que acontece com a alma? Porque nós sabemos que a alma é um espírito encarnado. Nós somos almas, nós estamos num corpo. Nós, na verdade, estamos presos a um corpo. Nós estamos encarnados. A alma que somos. O que é alma? Um espírito encarnado. Então, Kardec pergunta na questão 149: que sucede à alma no instante da morte? E os espíritos respondem: volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Observe aqui que os espíritos usam a palavra momentaneamente, porque a imortalidade, a vida espiritual é tão longa, é um processo tão longo, você pode ficar milhares de anos no mundo espiritual. Então, para os espíritos, uma vida, uma encarnação é uma coisa, é um momento dentro da imortalidade, vamos dizer, usar a expressão dentro da eternidade, dentro da vida eterna, ela é um momento. Momentaneamente estamos encarnados. Interessante essa noção de tempo. Não é a noção de tempo que é diferente, mas é o valor que se dá ao tempo. Os espíritos acham que a passagem na Terra é apenas um momento. Na questão 150, a alma, após a morte, conserva a sua individualidade. Quando a gente morre, a gente conserva a nossa individualidade. Eu continuo sendo o que sou, você continua sendo o que é. E os espíritos respondem: sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Se nós não continuássemos a ser o que somos com a nossa individualidade, nós não seríamos alma. Seria o quê? Nada. Seria uma coisa perdida, uma coisa dissolvida no cosmos, né? Vamos dizer assim, no universo. Por isso que os espíritos respondem: não, nós jamais perdemos a nossa individualidade. Se a gente perdesse a individualidade, nós seríamos o quê? Qualquer coisa, mas não seríamos nós, não seríamos alma, não seríamos espírito, não seríamos nada. Como comprova, continua a pergunta de Kardec, como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Ou seja, a pessoa me conhece, eu conheço vocês porque você tem um rosto, você tem uma voz, né? Você tem uma expressão digital até, se for necessário. Como a alma não tem mais aquele corpo, esse corpo aqui, como é que ela comprova a sua individualidade? Então, os espíritos respondem: continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido da atmosfera do seu planeta. Quando ele fala planeta, ele significa lugar, né? Na verdade. Nós aurimos a alma depois que morremos, nós temos o nosso corpo espiritual. Ele tem uma forma, né? A forma que nós tínhamos nessa encarnação, na última encarnação. A forma da última encarnação é a forma do corpo espiritual. Então ele fala: continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência de sua última encarnação, é o seu perispírito. E o Kardec pergunta: a alma nada leva consigo deste mundo? A gente não leva nada para outro mundo? Então os espíritos respondem: nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Uma lembrança só e desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Se nós tivemos uma vida digna, uma vida nobre, uma vida de progresso espiritual, nós lembramos disso com muita satisfação na nossa vida. Mas se nós tivemos uma vida muito irregular, muito imprópria, que não contribuiu com a nossa evolução e ainda criou alguns complicadores, então essa lembrança pode ser amarga. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Né? Quanto mais o espírito é puro, evoluído, mais ele pensa: o que eu não deixei na terra? Nada. Deixei os meus amores, os meus amigos, mas continuam sendo meus amigos, continuam sendo meus amores. Mas propriedades, vínculos. Quanto mais o espírito é evoluído, menos valor ele dá ao que deixou na terra. Kardec pergunta na questão 152: que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Que prova podemos ter que a alma mantenha a sua individualidade? E os espíritos respondem: não tendes essa prova nas comunicações que recebeis?
Se não fosseis cegos, veríeis, e se não fosseis surdos, ouviríeis, pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. Os espíritos se manifestam, eles se identificam com o nome que tinham na Terra, eles informam, têm informações que só eles possuíam, que às vezes a própria família não possuía. Através da psicografia eles têm a mesma, eles podem ter, nem sempre, mas eles podem ter a mesma letra, muitos têm a mesma letra, usam as mesmas palavras. Na psicofonia, né, quando o espírito fala através de um médium, ele pode ter a mesma entonação de voz, usar as mesmas palavras. Então nós temos provas irrecusáveis da individualidade. Por isso que Kardec fala, não, você próprio tem prova das comunicações mediúnicas, recebiam de pessoas conhecidas, as pessoas demonstravam quem eram através de informações que só elas tinham. As pessoas do ambiente não tinham. E muitas informações atuais, porque o espírito pode saber o que está passando na Terra, mesmo depois da morte, ele sabe, ele pode, se quiser, saber o que está se passando na Terra. Então ele vinha dizer, os espíritos vinham dizer particularidades, acontecimentos da família, etc. Então, são provas irrecusáveis da individualidade da alma. Kardec pergunta, é dolorosa a separação da alma e do corpo? Quando a gente morre, dói morrer? Dói morrer? Dói, é doloroso? E os espíritos respondem, não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o termo do seu exílio. Quer dizer, a morte é uma libertação para o espírito. Então, não é algo triste para o espírito. Agora alguém pode perguntar, mas e a situação? Ele pode estar numa situação ruim, mas isso não decorre da morte. Decorre do mau uso que fez da existência, da culpa, do remorso. Isso é outra questão. A situação do espírito depois da morte é outra questão. Mas a morte mesmo é um processo natural, um processo criado por Deus. Não pode ser uma coisa errada, não pode ser uma coisa ruim, não pode ser isso. Então, eles perguntam, Kardec pergunta, não é dolorosa a separação. Né? Os espíritos respondem, o corpo quase sempre sofre mais durante a vida. Os sofrimentos que algumas vezes experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito, que vê chegar o termo do seu exílio. Quando o espírito, por algum motivo, se desespera, não tem relação com a morte. Tem relação com culpa, com outras questões. Não é a culpa da morte, que o espírito ficou triste depois que morreu. Não é culpa da morte. Isso reflete o seu próprio íntimo, os seus próprios sentimentos, as suas próprias emoções. A morte é uma libertação para o espírito. É uma libertação. Não significa que depois de livre ele pode se sentir feliz ou não. Mas o processo normal é que ele se sinta muito feliz. Porque ele acaba de sair de um mundo de provas e expiações. Ele veio para o mundo de provas e expiações. Quando ele sai do nosso mundo, todo espírito deve se sentir feliz. Não pode se sentir triste. Quando é que acontece essa tristeza? Por culpas, por outras questões irregulares da vida. Pelo apego à matéria, mas não à morte em si. Como se opera a separação da alma e do corpo? Os espíritos respondem, rotos os laços que a retinham, ela se desprende. Quer dizer, o corpo morre. Vamos dizer, o corpo se quebra. O corpo perde seu funcionamento, a sua funcionalidade. E a alma não pode mais habitar aquele corpo. Por isso que ele fala, rotos os laços que a retinham, a alma se desprende. Por que se desprende? Porque ela está presa. Você não pode dizer, eu quero morrer, e morre. Nós estamos presos a um corpo. Eu não posso dizer, ai, que vida triste, meu Deus, eu queria ir para o plano espiritual. Não dá. A gente pode pedir. A gente vê isso em pacientes que sofrem muito. Eles pedem, às vezes, para morrer. Eles pedem por causa do sofrimento. Mas não vai. Porque quem morre é o corpo. E o corpo não obedece aos nossos desejos, aos nossos pedidos. Quem morre é o corpo. E o espírito, morrendo o corpo, o espírito se desprende. É o corpo, na verdade, que abandona o espírito, né? Ele não presta mais. O espírito até gostaria de ficar ali, mas não dá.
Kardec pergunta, a separação, na questão 156, a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Quer dizer, antes do corpo perder função, acabar por completo as suas funções orgânicas, pode a alma se desprender definitivamente, se separar do corpo, mesmo o corpo ainda não tendo extinguido toda a sua vida orgânica? Então, os espíritos respondem, na agonia, a alma, algumas vezes, já tem deixado o corpo. Não é sempre, mas algumas vezes já deixou o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o corpo põe em movimento. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular o sangue, para o que não necessita da alma. De fato, às vezes a pessoa tem morte cerebral, o espírito já se desprendeu, muitas vezes, não quer dizer sempre, mas muitas vezes ele já se desprendeu definitivamente, e ali só tem o corpo funcionando por um certo período, depois ele acaba de parar de funcionar, que não pode ficar funcionando sempre sem um espírito ligado a ele, sem um espírito que comande a ordem do cérebro, né? Na morte cerebral começa a desregular a circulação, a pressão arterial cai, precisa ter máquinas de suporte orgânico, e mesmo nessa época de Kardec, que não tinha nada disso, evidentemente, a pessoa na agonia da morte, o coração estava batendo, mas o espírito já tinha ido embora. É uma máquina posta em movimento, não precisa de um espírito assim ligado constantemente. Por algum tempo, ela pode funcionar por mecanismos automáticos, de automatismo. É interessante essa questão. Hoje é mais interessante ainda que nós temos transplante de órgãos. Você tem que manter a circulação, o coração batendo às vezes. Já tem morte cerebral, o coração está batendo, mas o cérebro já morreu. De via de regra, o espírito ele não está mais ali. Ele pode não estar mais ali. Né? Não vamos dizer com absoluta certeza. Mas via de regra, ele não está mais ali. Então, mas existe vida orgânica ainda, por um tempo. Por isso que tem que fazer logo o transplante de órgãos. Não dura muito aquela vida. A morte cerebral não dura muito tempo. No momento da morte, a alma sente alguma vez qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo onde vai entrar? Muitas vezes a alma sente que se desfazem os laços que aprendem o corpo. Muitas vezes o espírito, a pessoa que está morrendo, ela já começa a ver os antepassados, começa a ver a avó, que já morreu, o pai, a mãe, caso tenham morrido. Começa a ver até pessoas desconhecidas, mas são parentes de outras vidas, ou bisavós. Muitas vezes a alma já começa a se desprender, já começa como se diz, uma espécie de mediunidade, né? Já está vendo espíritos, né? Já começa a conversar com espíritos, né? Às vezes a pessoa nem sabia que alguém tinha morrido, e está tão doente que começa a ver os espíritos, ver os familiares. Aí a pessoa fala, a nossa tia morreu, vocês não me falaram que ela tinha morrido, né? Eu estou vendo ela aqui, então ela morreu. Isso quando a pessoa tem um certo entendimento, né? Quando tem uma certa tranquilidade, os espíritos, às vezes, até que estavam encarnados, que já tinham morrido, ela não sabia, fica sabendo, né? No momento que está se desprendendo do corpo, no chamado de um moribundo, né? Que já está morrendo. Então, esse assunto é muito interessante. Nós temos também hoje a chamada experiência de quase morte, que existem relatos muito convincentes da sobrevivência do espírito à morte do corpo, né? Na experiência de quase morte, que nós iremos falar sobre isso posteriormente, porque nós temos um compromisso de manter um tempo mais curto desses nossos diálogos, para que não canse, não haja um acúmulo de informações. Então, eu desejo um bom fim de semana a todos e até o nosso próximo encontro. Boa noite.